Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Essa é a semana um do PET 5 de História e o tema é Primeiro Reinado. Então, o reinado aí de Dom Pedro I entre os anos de 1822 a 1831. Este é o mapa político do Brasil em 1822. Percebam, né, que os limites, os territórios dos estados, à época chamados de províncias, eram bem diferentes aí dos dias de hoje, né? Começar aqui pelo norte, né? Você tinha lá a província do Grão-Pará, só Mato Grosso, né? Não existia Mato Grosso do Sul, né? E uma província aqui mais ao sul, a província Cisplatina, ela é o atual país Uruguai. Ela pertenceu ao Brasil até 1828, né? Importante salientar algumas questões aí com relação à independência, né, do Brasil, independência política em 1822. Primeiro, ela não modificou a estrutura socioeconômica brasileira. Então, a mão de obra escrava continuou. Apesar disso, a independência ela não foi pacífica. Então, existiram guerras de independência, existiram batalhas, né? Nas primeiras semanas aí pós 7 de setembro, a província de São Paulo e a província de Minas Gerais aderiram, né, à independência feita por Dom Pedro I. Nas semanas seguintes, província aí de Pernambuco, as províncias aqui do Centro-Oeste e as do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também aderiram. Mas a região norte, então aí a grande província do Grão-Pará e boa parte do Nordeste, junto com a Cisplatina no sul, não aderiram. Né? Na verdade, elas tinham uma ligação econômica muito mais forte com Portugal do que com o mercado interno. Além de existirem aqui milhares de portugueses, né, habitando essas regiões, e a lealdade deles estava com Portugal e não com o imperador Dom Pedro. Então, uma série de batalhas vão existir. Uma batalha aí que entrou para a história, né, é a Batalha de Genipapo, ocorrida aqui no atual estado do Piauí. Inclusive, tropas do Ceará e tropas do Maranhão, né, se aliaram aí para combater os portugueses que estavam aqui no Piauí. Isso já em 1823, né? Então, apesar da oficialmente a independência ser no dia 7 de setembro de 1822, né, o território brasileiro foi palco de batalhas aí entre 1822 e 1823, né? Principalmente aqui na região Nordeste. Daqui a pouquinho eu volto aí com esse mapa. Eu disponibilizei para vocês essa semana um texto em arquivo PDF no grupo das salas, né? Então é importante que vocês façam a leitura desse texto, tá, pessoal? Óbvio, vocês podem também aí buscar um material de estudo no próprio livro didático, em sites da internet, né? Mas eu preparei esse material para vocês aí, e ele é importante, né? Então é bom o estudo, tá? Então ele inicia aqui falando sobre essa consolidação da independência, né? Inclusive com o reconhecimento dos Estados Unidos e depois um reconhecimento feito né, pelo próprio país, Portugal, a partir, né, de uma indenização paga aí pelo Brasil. E um ponto importante nos primeiros anos de independência é a questão da Constituição brasileira, a primeira Constituição do Brasil. Entre maio e novembro de 1823, vai existir um embate entre o Dom Pedro, né, e alguns setores da Assembleia Nacional Constituinte, que estava aí com o cargo de redigir essa Constituição. Qual que era o embate? É a respeito dos limites dos poderes do Dom Pedro I. O que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, né? E o Dom Pedro, ele se mostrou bastante autoritário. Tão autoritário que no dia 12 de novembro de 1823, ele vai fechar a Assembleia Nacional Constituinte. Ele envia tropas, né,
para a Assembleia e ele, né, fecha, né, manda a galera embora e fala: a partir de agora, quem vai redigir essa Constituição sou eu. Né? E essa noite aí do dia 12 de novembro vai ser conhecida como a Noite da Agonia. Né? E no dia 25 de março de 1824 é outorgada, é imposta a primeira Constituição do Brasil. Até hoje é a que mais durou, de 1824 até 1891. Então ela foi outorgada, ela foi imposta, né? Ela veio de cima para baixo. Então o imperador ele impõe essa Constituição para, né, o Império, para o Brasil. É importante aqui salientar algumas questões, né? Vou começar aqui pela monarquia. Monarquia foi considerada a forma de governo do Brasil. Assim, o poder seria transmitido hereditariamente, de pai para filho. Então, o próximo monarca, o próximo imperador seria o filho mais velho, né, do imperador Dom Pedro I. O voto ele é censitário, ou seja, você precisava ter uma renda anual mínima, né? Deu algumas liberdades, né, individuais, como o direito à propriedade, a liberdade religiosa. Nós vamos lembrar que essa questão aqui, liberdades individuais, né, nós temos uma parcela muito grande aí da população que era escrava. Então, não era considerado, não estava, né, na primeira Constituição. Eles não eram livres, né? Então, era considerado uma propriedade. Assim como as mulheres também, não há citação às mulheres, né? Impôs a igreja sob a autoridade do Estado. Né? Então, na verdade, Estado e igreja andavam de mãos dadas, mas o Estado ele tinha alguns poderes sobre a igreja, né? E a chave da Constituição é esse ponto aqui, ó, a existência de quatro poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos, né, hoje na Constituição vigente do Brasil, que é a Constituição de 1988, três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, né, é o presidente, é o governador, são os prefeitos, são os administradores. O legislativo, vereadores, deputados, senadores, né, legislam, propõem, votam leis, fiscalizam o executivo. E o judiciário, né, que julga, né, essas leis. Mas nós tínhamos, além desses três poderes, um quarto poder, que era o poder moderador. Observem essa charge, né? Então é uma crítica bem humorada aí, né, sobre essa questão do poder moderador. A Constituição é para todos, majestade, quase todos. Eu estou acima dela. Então, perdão, o imperador Dom Pedro I, ele estava acima de qualquer pessoa no Império Brasileiro. Né? Então, ele não cometia falhas. Né? Ou melhor, ele era inimputável, né? Ele não poderia ser punido por nada, ele não recebia a culpa de nada que ele pudesse fazer que prejudicasse o Brasil. Ele tinha plenos poderes para derrubar presidentes das províncias, né, nomear presidentes de províncias, fechar o parlamento, decretar novas eleições, escolher listas de senadores. Então, o poder moderador, obviamente, era um poder autoritário. E esse autoritarismo, né, do Dom Pedro I é que vai dar origem à chamada Confederação do Equador, que vai ser um movimento, né, rebelde iniciado em Pernambuco, mas que vai contar com a participação aí de outras províncias, né, Paraíba, Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão. É um movimento republicano e separatista. Então eles queriam uma independência, né, do Império Brasileiro. Então essas províncias aqui, né, lideradas por Pernambuco, então falei Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí também, né, e Maranhão, vão se rebelar contra o poder central localizado no Rio de Janeiro. E óbvio, tá, que a mão do império, né, vai ser implacável. Então, em poucos meses, tropas tanto por terra quanto por mar, né, uma esquadra, eles vão cercar os líderes aqui em Recife.
Alguns serão presos, né, como o Cipriano Barata, e outros serão mortos, né, serão executados, como o líder aqui, o Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, né, será fuzilado. Então é importante, pessoal, que vocês façam, né, a leitura do texto que está no PET. Esse mesmo texto eu também transferi para o link do Google Formulário, para quem optar por fazer a atividade através do Google Formulário. Importante que vocês façam, né, a leitura desse texto. Se possível, também busquem a leitura do texto em PDF, né, que eu coloquei para vocês, e depois fazer a atividade. Essa semana 1 são 3 questões. Descreva a batalha de Genipapo, explicando os motivos dos conflitos, né, o que vai levar a essa batalha, o que foi a Confederação do Equador e qual era o posicionamento da maioria dos portugueses que residiam no Brasil sobre o processo de independência de 1822. Então são questões tranquilas, né? Peço a vocês para responderem de maneira bem objetiva, mas que tentem utilizar suas próprias palavras. Lembrando que você pode fazer também, né? Tanto no caderno, depois tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp ou para o meu e-mail, ou fazer através do link do Google Formulário, né? Lembrando de sempre colocar um endereço aqui de e-mail, o seu, né? Se você não tiver dos seus responsáveis, digitar o seu nome completo, marcar a sua turma, oitava R1 ou oitava R2. Olha só, o texto está aqui, né? O mesmo texto que aparece no PET, a imagem aqui, né, da execução do Frei Caneca e as atividades, né? Espaço aqui para responder. Depois você vai clicar lá em enviar e pronto, finalizou. Falei que ia voltar aqui no mapa, né? Mas é só para vocês perceberem aqui uma coisa, olha só. Olha a extensão de Pernambuco no século XIX, nos anos 1800. Olha o tamanho de Pernambuco. E já foi bem maior, né? No século XVIII, pegava quase que o Nordeste inteiro. Mas olha só, né? O tamanho de Pernambuco. E o seguinte, a Confederação do Equador foi responsável, né, por esse corte no território de Pernambuco. Foi uma das punições. Perceba aqui que parte do território se transformou em Bahia e também no norte de Minas Gerais. Então a província ela era muito mais extensa, né? E a punição não foi apenas para com as lideranças que foram executadas, mas o próprio território também foi cortado, né? Foi diminuído. Uma maneira aí de repressão. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui é um vídeo teste, digamos assim, né? Mas para dar esse auxílio aí, né? Pretendo continuar, obviamente, ao longo das semanas, né? Peço que todos vocês assistam, né? E qualquer tipo de dúvida, né? Estamos lá no WhatsApp, pode perguntar, tanto na sala quanto de maneira privada e assim que possível eu vou poder, né? Vou tentar responder a todos vocês e encontro todo mundo na semana 2. Um abraço.